Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia, excelência em cada diagnóstico. Olá, bom dia! Mais um Viver Bem no ar para levar muita saúde, muita qualidade de vida e muita informação para conscientizar você da importância também do seu papel aí nessa busca por mais saúde, por mais qualidade de vida. O programa de hoje traz uma entrevista super esclarecedora, você não pode perder. Eu vou conversar com a endocrinologista, a doutora Marília Cardoso. Vamos falar sobre diabetes, essa doença que atinge mais de 13 milhões de brasileiros. É silenciosa, tem muita gente que nem imagina que tem diabetes e ela pode prejudicar o seu corpo como um todo, então você não pode perder essa entrevista. Vamos falar também sobre tecnologia na longevidade. Eu vou conversar aqui com o Aquiles Burlamac, professor de computação, e a gente vai trazer várias dicas para os idosos que estão aí se beneficiando da tecnologia e também dicas para você se proteger de golpes. Além disso, nós vamos saber como é que está aí a rotina de treinamentos da nossa ultramaratonista Carol Menezes. Vai participar de uma prova de 12 horas lá em Barcelona. Ela já é uma das tops aqui no Brasil e agora está indo aí para a carreira internacional. Você não pode perder essa entrevista. Viver Bem de hoje está no ar. Fica juntinho com a gente, que os próximos 30 minutos, como você já viu, serão bem importantes e muito informativos para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. E vamos começar o programa já aí com um exemplo para motivar você a viver bem. Vamos conferir como é que está a rotina de treinos da ultramaratonista potiguar Carol Menezes. Ela vai participar em Barcelona de uma prova de 12 horas. A meta aí é correr mais de 100 quilômetros nessas 12 horas. Vamos saber como é que está a expectativa. A gente fala de corrida, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21 quilômetros. Quando fala maratona, já bate aquele friozinho na barriga. Mas imagina aí você passar 12 horas correndo. Tem gente que corre. Tem gente que já assumiu o primeiro lugar do ranking no Brasil nessas 12 horas, fazendo mais de 100 quilômetros. Essa aqui é a ultramaratonista. Carol, distância máxima que você já fez? Eu fiz 103 quilômetros no Uruguai em maio. Correndo 12 horas. Correndo 12 horas. Como é que começou essa sua paixão por essas provas mais longas, né? Não basta fazer uma maratona, gente. Ela tem que ser ultra e vai aí pra cima dos 100. Eu sempre tive uma paixão realmente pela longa distância. Eu nunca gostei muito de velocidade, de prova rápida. Eu sempre gostei de correr mais e devagar. E aí eu fiz a minha primeira maratona, já recebi um convite depois para as 6 horas e aí veio as 12 horas, onde eu vou participar agora da minha terceira prova de 12 horas. Antes de você falar desse seu próximo desafio, vamos falar. Quais foram as provas que você participou? Explica um pouquinho como é que é esse processo, como é que é uma prova de 12 horas. Primeiro eu fiz a maratona, né? Eu fui por etapas. Aí fui para as 6 horas. Das 6 horas eu gostei do estilo de prova porque é em pista de atletismo, você fica lá rodando, mas eu gostei. E aí comecei uma preparação junto com o meu professor para minhas primeiras 12 horas. Também me saí muito bem, entrei para o ranking mundial e fui para uma segunda, terceira e quem sabe ano que vem eu faço as 24 horas. Carol, o próximo desafio já está marcado, você já está na reta final aí dos treinos. Sim. Não vai ser aqui, né? Vai ser na Espanha? Vai ser em Barcelona, na Espanha. Qual é a prova? Meio-dia até meia-noite. Chama-se 24 horas, né? E aí eu vou participar da categoria de 12. E a expectativa? A expectativa, assim, é difícil, é um nível europeu, é bem complicado. E a temperatura vai estar bem fria, vai estar de 10 a 5 até 0 graus. Mas vamos lá. Você está preparada? É mais fácil correr numa temperatura como essa ou é mais difícil? Mais fácil. Para mim é mais fácil. Eu gosto bastante de correr no frio. O meu rendimento é bem melhor, a gente não transpira tanto, não desgasta tanto. Mas tem todo um preparo nutricional também que minha nutricionista coloca a cada hora para me repor tudo que eu perco. Carol, então boa sorte. A gente já mostrou aí as fotos dos seus últimos desafios, né? Tô aqui, a equipe Viver Bem, torcendo por você, todo mundo que está assistindo o programa, que acompanha o programa também torcendo, porque é um orgulho. Né? Tem uma corredora potiguar mandando bem aí na Europa, na Espanha e Barcelona, você vai arrasar. Provavelmente talvez seja transmitido e a galera vai ficar acompanhando aí, torcendo. Vamos lá. Boa sorte, Carol. Obrigada.
E por falar em corrida, já sabe que a primeira corrida de 2020, do ano novo, é o Pirangi Praiano, essa prova maravilhosa. Esse ano vem cheia de novidades. Tem corrida de 4 km, 8 km e também caminhada para você que ainda aí que não corre. As inscrições já estão abertas, você sabe, Pirangi Praiano acontece percurso 100% ali na orla de Pirangi. Tem a travessia do Rio de Pirangi do Sul. Gente, é muita emoção. Vou até já colocar aqui umas imagens da prova para quem participou relembrar. E se você não foi, ficar aí com aquele gostinho, né? Aquela vontade de participar. Pirangi Praiano, as inscrições já estão abertas no site Ticket Agora. Clica lá e garanta sua vaga. A gente sabe que a corrida é pequena, as vagas são limitadas e você não pode ficar de fora. A gente vai agora para um rápido intervalo, não sai daí. Já já tem mais Viver Bem para você. Dia 14 de novembro foi o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, essa doença que atinge, gente, olha só, 13 milhões de brasileiros, é muita gente. E muita gente nem sabe que tem a doença porque ela é silenciosa e a diabetes compromete bastante a saúde do corpo inteiro. Claro que uma doença como essa merece uma entrevista bem esclarecedora e por isso a gente convidou a endocrinologista Marília Cardoso para a gente falar sobre diabetes. Bom dia, doutora Marília, bem-vinda. Bom dia, Juliana, muito obrigada pela oportunidade. Realmente, diabetes, essa preocupação é real? As pessoas precisam mesmo se preocupar? Ela compromete a saúde como um todo? É real, Júlia. Diabetes é uma doença muito silenciosa e aí reside o maior perigo da doença. Porque muitas pessoas têm e não sabem que têm. A diabetes só vem causar sintomas em fases muito avançadas, quando a glicose no sangue já está muito alta. As pessoas podem sentir muita sede, perda de peso inexplicada, né? Muito urinando bastante, né? Em grande quantidade. E esse cuidado, né? Essa atenção, esse alerta para a diabetes é realmente merecido porque é uma doença que, quando descompensada, né? Pode comprometer qualquer órgão do corpo. Diabetes é a principal causa de cegueira no mundo. A principal causa também de doença renal com necessidade de hemodiálise é diabetes. A principal causa de amputação de membros, tirando as causas traumáticas, das causas não traumáticas, que não envolvem acidente de trânsito, também é diabetes. Então, coração também, doenças cardiovasculares, muito bem lembrado, infarto, doenças cerebrovasculares como o AVC, o popular derrame, tudo isso pode ser provocado por um diabetes mal cuidado, mal controlado. Doutora Marília, vamos explicar para quem está em casa o que é que acontece no corpo de quem tem diabetes? Perfeito, né? Se a gente pudesse fazer um scanner do corpo, né, de uma pessoa com diabetes, a primeira alteração que a gente encontra é o nível de glicose ou açúcar, como a gente conhece, alto no sangue. Então, uma pessoa que tem diabetes, em alguns casos, o pâncreas não produz adequadamente a insulina, que é o hormônio que baixa a glicose no sangue. Em outros casos, essa insulina que o corpo produz não consegue agir adequadamente para que essa glicose baixe no sangue. Então, a glicose no sangue de pessoas que têm diabetes vai estar elevada. A gente diz que é um caso de hiperglicemia. É o termo médico que a gente usa para essa elevação de glicose no sangue. Isso é genético ou isso é causado pelos maus hábitos, principalmente da alimentação? Muito boa essa pergunta. Eu diria que é um conjunto. A gente sabe que tem fatores genéticos. Por exemplo, se você tem um parente de primeiro grau com diabetes, um pai, uma mãe, um irmão, a chance de você ter diabetes é maior, né? Genuinamente maior. Mas a gente sabe que hábitos de vida, né, são outros determinantes tão importantes quanto a genética para o desenvolvimento da diabetes. Então, Juliana, uma alimentação, né, com alto teor de açúcar refinado, com alimentos muito industrializados, muito processados, a falta de atividade física, o sedentarismo, que é uma epidemia nos dias de hoje, né? Nível de estresse elevado, falta de um sono reparador, um estilo de vida doente, a gente pode resumir assim. Ele é muito, né, determinante, é um fator de risco importante também para desenvolver diabetes.
uma pessoa que tem essa genética, mas que tem os hábitos mais saudáveis, ela consegue neutralizar a genética? Consegue. Essa é a boa notícia, né? A genética, a história familiar de diabetes não é uma sentença definitiva. Não é porque seu pai, sua mãe tem que você necessariamente vai ter. E é isso que a gente precisa avisar a população, né? Uma alimentação saudável, a prática regular de atividade física, um cuidado, né, do sono, de um estilo de vida, né, com mais saúde, com mais equilíbrio. Isso é sim poderoso para evitar, para prevenir a instalação de um diabetes. Olha aí que coisa boa. Então vamos voltar um pouquinho. Como é que a pessoa consegue diagnosticar o diabetes? Já que não tem sintoma, como é que eu sei que eu tenho ou não? Excelente pergunta. O único jeito de saber para o pessoal de casa é fazer exame de sangue, né? A gente solicita sempre, procura um médico, um clínico geral, para fazer testes de rotina. Os exames de rotina são recomendados, né, anualmente a partir dos 40 anos. Todo mundo deveria fazer. E nesse exame de sangue, em jejum, quando a glicose ele está acima de 126, em 2 ocasiões diferentes, a gente já pode dar o diagnóstico a essa pessoa de diabetes. Algumas vezes o paciente tem uma glicose de jejum normal, né? Mas ele tem um estilo de vida, né, um pouco ruim, alimentação desequilibrada, não faz atividade física, está um pouco acima do peso. Algumas vezes, nesses pacientes, a gente precisa fazer um teste um pouquinho mais detalhado, que é a curva glicêmica, onde ele colhe o sangue em jejum, recebe um protocolo, né, que o próprio laboratório dá, um concentrado Aquela de glicose, garapinha, né? a famosa garapa, contendo 75 gramas de glicose, e aí 2 horas depois esse sangue é colhido novamente. Alguns casos de diabetes muito iniciais, a gente só consegue flagrar depois dessa curva glicêmica. E um outro detalhe é que essa curva ela também pode indicar diagnóstico de pré-diabetes. O que é o pré-diabetes? Muito bom. O pré-diabetes, ele é uma condição que antecede o diabetes, também assintomática, e eu costumo dizer que é uma janela de oportunidade, porque se você descobre a sua alteração de glicose ainda na fase de pré-diabetes, é possível alcançar uma reversão completa do quadro se você perder um pouquinho de peso. Geralmente nem tanto, 5 a 10% do peso inicial é suficiente para reverter. Com a melhora da alimentação e atividade física, eu tenho muitos pacientes assim. A gente consegue ver, né, e é muito legal quando a gente consegue ver essa melhora. Um paciente que tinha pré-diabetes ali beirando o diabetes já, ele consegue reverter e voltar para um estado normal de glicemia. Eu digo que é uma vitória, a gente comemora junto, porque prevenir uma doença como o diabetes é um salto incrível para a saúde como um todo. Doutora Marília, agora a gente fala de controle de diabetes. Como é que é controlada a diabetes? É com medicamentos? Perfeito, né? Eu sempre digo que a parte mais importante do tratamento é a parte não farmacológica, não medicamentosa. Então, é uma alimentação, né, com baixo teor de carboidrato refinado. Geralmente, eu recomendo que o paciente associe o acompanhamento com a orientação de um nutricionista para individualizar para cada paciente qual seria o melhor plano alimentar. A prática regular de atividade física, o que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda para um bom controle, 150 minutos por semana de atividade aeróbica. Você pode dividir 3 vezes por semana, 50 minutos, 5 vezes por semana, meia horinha de atividade física. E quando isso não é suficiente, geralmente a gente precisa associar alguma medicação para controle dessa glicose. Aí a gente tem uma gama de opções e essa escolha também é individualizada. Cada perfil de paciente tem aquela estratégia medicamentosa que vai funcionar melhor para ele. Todo paciente que tem diabetes, ele precisa tomar insulina ou não? Essa é uma boa pergunta. De jeito nenhum, Ju. A insulina, ela é reservada, né, para casos de diabetes muito específicos. Então, pessoas que têm o diabetes tipo 1, né, que é um diabetes que geralmente abre em crianças e adolescentes, que já abre com necessidade de insulina, mas esse diabetes que nós estamos falando, que tem mais a ver com estilo de vida, com alimentação, com excesso de peso, a grande maioria a gente consegue controlar só com medicamentos. Alguns pacientes com esse segundo tipo de diabetes podem necessitar de insulina, mas geralmente numa fase bem avançada da doença, quando a gente não consegue realmente obter um bom controle nos primeiros anos da diabetes.
Doutora Marília, você falou do controle a partir dos 40, mas a criança, ela pode ter diabetes, esse diabetes tipo 2 ou não? Perfeito, pode sim. Então, assim, hoje, né, com a epidemia da obesidade, a gente sabe que 50% da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. E esse índice em crianças e adolescentes não é diferente. A gente vive, Juliana, hoje a epidemia da obesidade infantil também. Então, crianças que se alimentam muito mal, que têm sedentarismo, né, que não têm acesso a uma alimentação nutritiva de qualidade. Então, para essas crianças com sobrepeso ou obesidade, elas têm um risco maior de diabetes. E nesse grupo específico, ainda que não seja a idade de 40 anos, muito bem colocado, a gente precisa rastrear essas crianças com sobrepeso ou obesidade, tem que fazer também o exame de sangue para ver se tem diabetes. E também mudar esse estilo, né? Eu acho que quando envolve a família inteira, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. É por isso que iniciativas como essa são muito úteis. A gente precisa educar a população, educar pais, educar filhos, educar a sociedade como um todo sobre a importância da prevenção. Eu acho que a maior vitória, maior do que conseguir controlar um diabetes, é a gente conseguir prevenir a diabetes. Então, com estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, com a prática regular de exercícios, se a gente educa as famílias, né, como um todo de nossa sociedade, a chance de diagnóstico de diabetes fica muito menor. Doutora Marília, tem algumas perguntas aqui que os telespectadores sempre mandam nas redes sociais, então eu aproveitei, selecionei algumas aqui em relação a diabetes. Vamos Resistência lá. à insulina é diabetes ou não? Perfeito, pode ser ou não. Seria a melhor resposta para essa pergunta. Eu digo que a resistência à insulina, na verdade, ela é uma fase anterior de todo esse processo. Quando eu estou acima do peso, tenho uma alimentação inadequada, sou sedentário, eu posso ter resistência à insulina. Geralmente isso é detectado através do exame clínico. Tem uma lesão no pescoço que é muito comum, né, que a gente chama de acantose nigricans, que são aquelas curvinhas do pescoço um pouquinho mais escurecidas, que muita gente acha que é até má higiene, sujeira ou da idade, mas isso pode ser um sinal de resistência à insulina. Algumas pessoas estão só nessa fase da resistência. Quando a gente não consegue corrigir isso, essa resistência à insulina pode evoluir para um pré-diabetes, que seria um estágio à frente da resistência à insulina, e esse pré-diabetes, quando não bem conduzido, pode evoluir para um estado de diabetes. Então, a resistência à insulina geralmente não significa diabetes, mas merece atenção e cuidado, porque já indica sim um risco maior dessa pessoa ter um diabetes no futuro. Olha aí. Medicamento para diabetes pode ser usado para emagrecer? Boa pergunta. A gente tem um medicamento chamado liraglutida, que é uma molécula que é usada tanto para tratamento de diabetes como para tratamento de perda de peso também. E a gente sabe, na verdade, hoje, Juliana, a gente fala muito de diabesidade. A gente não fala mais só de obesidade, nem só de diabetes. Está muito ligado, né? Porque essas doenças vêm juntas, são doenças do estilo de vida adoecido. Então, normalmente, o paciente obeso, ele tem uma resistência à insulina, um pré-diabetes ou já um quadro de diabetes. Por isso que é comum que moléculas novas venham surgindo para tratar as duas coisas. Então, hoje a gente já tem uma que trata tanto o diabetes como a obesidade também. Pessoas que não são obesas, que estão no seu peso ideal, elas podem ter diabetes também? Podem ter diabetes também. Então, assim, o sobrepeso ou obesidade é um dos fatores de riscos consagrados, mas pessoas magras com IMC normal, que é o índice de massa corpórea, também pode ter diabetes. Isso porque a gente sabe que não depende só do peso, depende da genética, né, de outros fatores. Então, se você tem uma carga genética muito determinante, você também pode ter diabetes. Eu estava procurando essa pergunta aqui, que eu não lembrava o nome dela. É Priscila, lá de Maceió. Ela diz que tem diabetes, faz dieta, mas tem muita crise de hipoglicemia. Aí come. Isso Como é que muito... faz? Isso é comum? Isso é comum. Algumas medicações que a gente usa no tratamento de diabetes, tanto comprimidos quanto a própria insulina, pode aumentar o risco de uma pessoa ter hipoglicemia. E é interessante a gente definir aqui o que é hipoglicemia, né? São momentos, episódios em que o paciente ele pode ter tremores, suor frio, coração disparado. E esses sintomas, na verdade, se você tem diabetes, o ideal é que você verifique sua glicemia capilar nesse momento. Aquele testezinho que você fura o dedo e coloca na fitinha. Se a glicose nesse momento estiver abaixo de 70, isso é uma hipoglicemia.
hipoglicemia. Então, para pacientes que têm, eu recomendo, como para essa Priscila. Priscila que perguntou, procura ser um endocrinologista para a gente adequar o tratamento, porque existem medicamentos que não oferecem risco de hipoglicemia. Então, esses, ou talvez um ajuste na insulina, não sei se ela usa insulina, mas a gente precisa ajustar sim, porque não é interessante realmente que o paciente fique tendo hipoglicemia. Quem tem diabetes pode fazer jejum intermitente? Essa é uma boa pergunta também. Então, o jejum intermitente, eu digo que é uma das formas, né, das estratégias de dieta para pacientes que buscam a perda de peso. Pode ser muito útil, sim, em alguns casos, mas em paciente diabético a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Se o paciente usa insulina, ele pode ter um risco de hipoglicemia maior durante essas longas horas de jejum. Se ele usa algum tipo de medicamento para diabetes que pode dar hipoglicemia, como glicazida, por exemplo, glibenclamida. Então, ele pode fazer, mas merece uma avaliação antes de iniciar o jejum, para checar se precisa ajustar alguma medicação para que esse paciente não tenha risco de ser surpreendido por um episódio de hipoglicemia. Eu acredito que o grande risco é você fazer as coisas pela sua cabeça, né? Vai no médico, que aí o médico, junto com o nutricionista, também vai traçar todas as estratégias para que você possa vencer aí esse mal, né? Que é a diabetes, perfeitamente. Então, assim, numa era de redes sociais, né, onde o acesso à informação é muito fácil, de Google, é muito comum a automedicação, as pessoas acabarem se precipitando em algumas condutas, em tomar algumas medicações ou fazer algumas coisas por conta própria. E uma frase que eu gosto muito de dizer é que cada ser humano é único, cada organismo tem sua individualidade biológica. Então, não tem receita de bolo, o que você viu na internet pode funcionar para uma pessoa e não funcionar para outra. O melhor de tudo, como você colocou muito bem, Juliana, é a gente procurar um profissional, fazer uma avaliação médica individualizada, personalizada e encontrar a melhor estratégia de tratamento para cada um. Doutora Marília, mês passado, né, teve o Congresso de Diabetes aqui, então eram muitos médicos, profissionais até do exterior aqui, debatendo questões. Tem alguma novidade que você acha que seja relevante, assim, que dá uma luzinha aí para quem está assistindo? Perfeito. Além de tudo que a gente já falou até aqui, né, que são conhecimentos antigos, mas que continuam super válidos, né? A gente tem algumas novidades de medicamentos, algumas promessas, né? Acabou de ser lançado um medicamento para obesidade, chegou aqui no Brasil, chamado Belviq. E para o tratamento da diabetes, a gente tem a novidade das insulinas inalatórias, né, cujo nome é Afrisa. Ainda é uma coisa que não está disponível nas farmácias para vender, mas fica aí como uma esperança para pacientes usuários de insulina, né, que não gostam da picada, pode ser uma alternativa para essas pessoas. Olha aí, que bom. Doutora Marília, muito obrigada. Tenho certeza que a gente esclareceu muitas dúvidas aí dos telespectadores e principalmente, que eu sempre falo aqui no programa, gente, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos depender de medicamento, vamos fazer a nossa parte que tudo dá certo. Que tudo dá certo. Eu agradeço imensamente, Juliana, a oportunidade. Obrigada. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Viver Bem para você. E agora vamos falar sobre tecnologia, sobre a influência da tecnologia para a longevidade da população. Durante o Vida Mais RN, eu acompanhei a palestra do professor de computação Aquiles Burlamac. Gente, quase que não sai esse nome, Burlamac. É aquele nome famoso mesmo. Sobre essa influência, né? Sobre como os idosos eles podem se beneficiar da tecnologia e também se proteger. E a gente convidou o Aquiles para a gente bater um papo, porque você que não esteve no Vida Mais RN precisa ficar por dentro dessas informações. Tudo bom, Aquiles? Bom dia. Oi, tudo bem, Ju? Obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui podendo falar de tecnologia, né? E como essa ferramenta pode ser utilizada para o bem, né, da sociedade, né? Em especial aqui falando da terceira idade, né? Quando a gente fala de terceira idade, a gente não imagina que eles estejam aí se adaptando. Alguns têm alguma dificuldade de se adaptar, mas quando eles aprendem, quando eles se conectam mesmo, é difícil largar, né? É verdade, assim, as estatísticas mostram, né, que essa parte da população vem crescendo muito, o percentual que realmente já está conectado à internet e utilizando diversos aplicativos. Não só conectado no computador, então eles estão com a tecnologia na palma da mão, né? Utilizando celulares e utilizando aplicativos também, né? Quais são os principais aplicativos? Quando a gente fala aí nessa influência positiva. Sim, assim, o campeão são redes sociais, né?
Então, Facebook principalmente, né? A gente vê o WhatsApp, que tem uma facilidade, né? Que já vai entrando para a rotina do dia dele, de comunicação com a família, mas vários outros aplicativos já entram e vem crescendo cada vez mais o número de participantes, inclusive modificando, por exemplo, hábitos que tornam eles ativos novamente no sentido até de ganhar dinheiro. Então é possível hoje, a gente vê um maior número de idosos participando, por exemplo, em aplicativos como o Airbnb, né? Então, através do Airbnb, que eles conseguem alugar suas casas durante um pequeno período de tempo, então eles conseguem ter uma renda. Tem um outro aplicativo, mais famoso, mais fora, mas está chegando aqui, que é o Dinner, que eles conseguem fazer, por exemplo, cozinhar, fazer uma refeição e convidar pessoas para comer na sua casa e ganhar dinheiro com isso, né? E aí existem vários outros, né? Mas tudo nessa linha de você... O Uber, por exemplo, existem idosos, né, ganhando Trouxe dinheiro. muita independência, né, para eles. Sim, com certeza, né? Então, hoje em dia, eles, além de estar ganhando dinheiro, eles conseguem também estimular a sua mente, né, através de jogos. A gente estava conversando um pouquinho, né, sobre justamente isso, né? Quanto os idosos hoje utilizam aquela ferramenta para jogos que mexem com a mente, né, que trabalham com a mente. E realmente tem uma influência positiva, né? Realmente ajuda aí nesse processo. Sim, ajuda. Esse tipo de jogo deixa você mais ativo, né? Você trabalha a atenção, foco, raciocínio lógico. Então dá para trabalhar tudo isso de uma maneira mais fácil até de você levar para todo canto, né? Então hoje com um celular, com um tablet pequeno, você consegue se locomover aí e fazer toda essa utilização, né? É claro que tem uns pontos positivos e os pontos negativos também, né? Uma vez que a gente vê que essa parcela da população está toda conectada agora, né? E a gente tem um dado que preocupa, né? Que a cada segundo, 15 tentativas de fraude acontecem no Brasil, na internet. E eles são alvos fáceis, E eles né? são os principais, o principal alvo são os idosos, né? Você fala alvo aqui para pegar conta bancária, senhas, esses dados? Isso. São dados sigilosos, seja de conta bancária, até dados pessoais que possam servir, né, para, de repente, um golpe maior. Né? Então, é interessante que ele use a tecnologia, mas que ele se prepare, né, que ele crie... Aí tem várias dicas, né? Por exemplo, criar senhas mais seguras, não colocar a data do nascimento, do aniversário, né? Então, por exemplo, uma dica que eu dou seria utilizar frases, né? Ao invés de colocar números, imagine uma frase, né? Então, viver bem, é uma frase, por exemplo. Então, a senha, se eu memorizei essa frase, colocaria um V, ao invés das vogais, por exemplo, eu trocaria pelo número que se parece mais com aquela vogal. Por exemplo, o I do viver, eu substituiria pelo 1. E assim por diante. O E pelo número 3. O A pode ser o arroba, O A, né? o arroba. Então, isso aí você consegue criar uma estrutura que você vai dificultar para quem esteja tentando invadir sua senha de adivinhá-la. Né? E tem aplicativos assim para proteger? Eu digo mais o telefone móvel, que a família possa colocar, porque a gente vê muito isso assim quando é do adolescente, da criança que o pai ele quer monitorar, ele quer ali proteger o filho de algum problema. Hoje em dia, com os idosos, hoje em dia tem aplicativos que monitoram, né? Então ajudam a monitorar, seja inclusive eles em alguns relógios, smartwatches, né? Que você, por exemplo, se você cair, o sistema detecta e já é avisado a uma rede, né, que está pré-cadastrada que aconteceu alguma coisa. Até se estiver infartando, né? Até isso. Então, assim, são vários sensores que você consegue colocar e cada vez mais isso vai ficar mais presente. É um termo que a gente utiliza, a gente chama internet das coisas. Então, não só o celular, não só o computador, mas até um celular, um relógio, né, como eu falei, até uma geladeira hoje em dia pode estar conectada à internet, fazendo compras para você. Se detectar que não tem ovos, acabou os ovos, ela consegue comprar. Olha aí, de repente chegou o ovo na sua casa. Pois é, isso é possível. Aquiles, agora para o idoso que não tem ainda esse contato. Tem gente que realmente não quero. Eu conheço um idoso que ele gosta de escrever e ele escreve no papel mesmo e não quer saber de tecnologia. Se tem que digitar alguma coisa, vai lá e contrata um digitador. Para esses idosos que têm um pouco de aversão à tecnologia, como mudar essa chave? Então, hoje em dia, cada vez mais estão aparecendo serviços desse tipo, né? Onde você vai poder ensinar, né? Então, uma educação tecnológica para idosos, para terceira idade, né? Então, a partir do momento que ele se vê numa sala onde tem seus pares ali, também da mesma idade, com os mesmos medos e angústias, ele consegue, acho que, se abrir mais, né, e dar a oportunidade àquela tecnologia.
Então vale a pena, independente Vale. Da idade, vale a pena se Sim, matricular no curso. Sim, vale a pena. Eu acho que a educação, né, por trás disso tudo é super importante. Eles têm que experimentar, mas sempre seguindo as dicas de segurança, e a principal delas, se teve dúvida, chame alguém. Né? Então, se foi tentar fazer alguma utilização, houve dúvida, chama alguém, chama o vizinho, chame um neto, chama o filho e tire a dúvida. Mas não deixe de utilizar, porque assim, os benefícios são enormes. Né? Eu disse essa questão aí do curso que você falou, né, do idoso, ele procurar realmente aprender. Antes era o neto, era o filho que ia, e muitas vezes a pessoa não tem muita paciência, né, para explicar, porque as crianças e os jovens, eles já nasceram inseridos nisso, então acha que é básico. Mas para o idoso aquilo ali realmente é uma novidade. Sim. Então, assim, é melhor mesmo fazer um curso? Assim, se não tiver algum familiar assim com tanta paciência. Exatamente. Isso vai depender muito de aluno para aluno, né? Então, tem idosos que hoje em dia já acompanharam e, como agora tem tempo, eles estão agora cada vez mais fazendo uso, né, dessa tecnologia, e hoje eles conseguiriam dar aula, certo? Então vai variar muito, mas eu acho que assim, um curso seria muito interessante, né, para você realmente ter um aprofundamento maior e estar naquele ambiente, né, no coletivo, né? Você está numa sala de aula, esses momentos são muito ricos, né? Olha aí que coisa boa, já vai para o lado social também, sim, né? Já faz os claro, amigos e já cria o grupo do WhatsApp ali no curso mesmo e vão trocando experiência. Pois é, viajar. Então, hoje em dia, você consegue planejar toda uma viagem através de aplicativos. Então, como fazer isso, né? Como fazer operações bancárias com segurança. Então, você enfrentar sair de casa, pegar transporte, etc. Não, hoje você consegue fazer tudo pelo celular, né? Não vale a pena, né? Pois é. Então, dispensar todas essas vantagens, esse lado positivo. Então, sabendo se proteger, vale a pena. É verdade. Obrigada, viu, Obrigado, Aquiles? eu que agradeço. Quero já deixar o convite, se tiver algum tema assim que você acha que é de interesse dos idosos que acompanham o programa, é só falar que a gente já traz você a gente está aqui. sempre pesquisando várias tecnologias e várias relacionadas à saúde e bem-estar a gente traz aqui, pode deixar. Olha aí, que coisa boa. Muito obrigada. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada por sua audiência. Lembre-se que todos os sábados, às 9 horas da manhã, nós temos esse encontro aqui marcado na Band Natal e na Band Maceió. E também tem os nossos canais nas redes sociais, que você pode interagir qualquer dia da semana. Guia Viver Bem no Twitter, no Facebook, no Instagram. E se você quiser rever essa entrevista, quer mandar para aquela pessoa, para o seu avô, quer mandar para aquela sua amiga, que você acha que ela precisa saber aí sobre tecnologia, vai lá no nosso canal no YouTube, TV Viver Bem, e é só compartilhar, que aí você vai espalhar essas informações para todo mundo. Um beijo, ótimo final de semana e próximo sábado a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia, excelência em cada diagnóstico.